Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula nós vamos falar de uma opção muito útil do Microsoft Excel, que é a função de importar dados. Então, para começar, eu vou clicar aqui numa nova planilha, tá? Começar com a planilha em branco. E aí, quando que a gente vai usar essa opção? Por exemplo, eu recebo um arquivo TXT muito grande. Eu preciso trabalhar com esse arquivo, preciso importar ele para minha planilha, que fica mais fácil eu fazer meus filtros, minhas fórmulas. Então, como que a gente faz isso? A gente vai na opção dados, né, na guia dados, e temos aqui várias opções de obter dados externos. A gente pode obter do Axis, de um arquivo da web, de texto, outras fontes de dados, por exemplo, de um SQL, se tiver uma base SQL, você vai fazer sua conexão. Para o nosso caso dessa videoaula, a gente vai usar formas de texto e vamos usar uma do Axis também. Então vamos começar com o texto. É bem simples. Vamos clicar no nosso botão de texto. Eu já deixei 3 arquivos aqui na minha área de trabalho. Então a gente vai selecionar os tipos de arquivo, tá? Como que estão formatados esses arquivos. Primeiramente eu vou abrir aqui os arquivos. Eu vou vir até a área de trabalho, são esses 3 arquivos aqui. Então eu vou clicar aqui e vou abrir os 3, tá? Então olha só, a gente tem um separado, são os mesmos dados, tá? Temos um separado por ponto e vírgula, tá? Tá vendo que tá tudo juntinho, mas tem a separação por ponto e vírgula. Vou minimizar. Temos um que está separado por tabulação, tá? E esse outro aqui ele está separado por contagem de caracteres. Então aqui esse intervalo aqui dos nomes, ele tem o mesmo número de caracteres, tá? O espaço para o sexo também. Então ele, apesar dos dois parecerem iguais, eles são diferentes, tá? Esses dois aqui. Aqui, por exemplo, aqui ele tem um tab só, tá vendo? Aqui eu não seleciono um pedaço, ó. Então é uma tabulação, ó, tá vendo? Aqui não, aqui eu já consigo selecionar, caractere por caractere, é um espaço que tem aqui. Então aqui é por largura fixa e aqui é por tabulação. Então vou minimizar esse daqui, esse daqui. Vamos começar pelo mais simples, que é pelo separador aqui, que ele já tem um caractere separador, que é o ponto e vírgula. Ele já dá uma prévia aqui do arquivo, né, que é um arquivo de texto. Vamos clicar em importar. Vai abrir essa caixa aqui, que é a mesma caixa do texto para colunas, né, que a gente já tem uma videoaula, vou deixar a descrição aí para vocês relembrarem, é a mesma. Então a gente vai aqui pelo delimitado. Como a gente tem o delimitador de caractere, que é o ponto e vírgula, cada ponto e vírgula é referente a uma coluna, então a gente vai no delimitado. Vamos clicar em avançar. Ele nos dá algumas opções de delimitadores padrão, tá? Então, no nosso caso, é o ponto e vírgula, a gente clica no ponto e vírgula. Vou desmarcar o tabulação. Pode deixar marcado todos, tá? Mas se tiver, por exemplo, aqui, tá vendo o espaço? Então, todo espaço, então, né, poderia deixar marcado, mas não é interessante. Como é só o ponto e vírgula, eu tenho certeza disso. Vamos deixar no ponto e vírgula. Vamos clicar em avançar. Aqui, se você quiser fazer uma formatação dos seus campos, se é como texto ou data, você pode deixar todos como geral mesmo, tá? No nosso caso, vamos deixar como geral. Clicar em concluir. Ele vai perguntar aonde quer que a gente salve o intervalo. Ele vem por padrão sempre na célula A1, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui, posso mudar. Olha só, ele vai começar a colocar importar os valores para cá, assim, a partir daqui, vou dar um OK. Olha só, importou, bonitinho, legal, certo? Da formatação que a gente pediu e da célula que a gente informou. Esse aqui é quando tem um delimitador. Eu vou na nova planilha aqui, planilha 2. Vamos de novo, importar de texto. Como usamos o ponto e vírgula, vamos usar o tabular, que ele vai vir com a tabulação. Vamos clicar em importar. A mesma coisa, o delimitador é a tabulação. Aqui como ele aparece, tá tudo junto, parece que está bagunçado, mas quando clicarmos em avançar e o tabulação estiver marcado, ele já entende as tabulações como separador de coluna. Então já está OK. Vamos clicar em avançar. A mesma coisa, deixar como geral todos. Vou deixar na A1 mesmo e vou dar um OK. Olha só, importou. É a mesma
os mesmos dados daqui, certo? E a nossa última opção aqui para importar por texto é quando a gente tem uma largura fixa. Então a largura fixa a gente sempre tem o mesmo número de caracteres nas suas devidas colunas, né? Cada coluna tem o mesmo número. Vamos clicar em importar. Olha só, ele já por default ele já entendeu que é uma largura fixa e trouxe aqui por largura fixa, tá? Então ele já vai saber que aqui tem um certo número de caracteres e vai colocar o separador de coluna. Olha só, no avançar ele já fez automático. Nesse caso o Excel já entendeu, mas às vezes ele poderia não ter entendido, tá? E olha só aqui que interessante. Se a gente andar um pouquinho para cá, ele entendeu que aqui, ó, é um separador de coluna. Então a gente pode clicar duas vezes aqui que ele apaga. Aqui é uma coluna só. Se eu quisesse, por exemplo, dar uma separada aqui ou deixar só a coluna profissional aqui, profissional, né, sei lá. Mas no nosso caso eu quero que traga o profissional numa coluna só, a descrição. E vamos clicar em avançar, concluir, a mesma coisa na A1. Olha só, já trouxe fez a nossa importação. Vou criar uma nova planilha. Para importar do Axis, o procedimento é o mesmo. Vamos clicar em Axis e vamos lá. Eu tenho aqui algumas planilhas nos meus documentos. Então ele já nos filtra aqui, né, os nossos bancos de dados. Vou clicar em cadastro cliente, que é um banco de dados que a gente já vem usando há algum tempo. Clicar em abrir, olha só, ele nos traz todas as tabelas que tem naquele banco de dados. Então eu vou clicar aqui em cadastro cliente, vou dar um OK. A mesma coisa, vai perguntar onde quer que a gente importa e o tipo que a gente quer que só importe a tabela, só os dados, né? Se a gente já quer que monte uma tabela dinâmica ou um relatório com tabela dinâmica e gráfico, aqui eu só vou clicar para importar, tá? Só a tabela e vou clicar em OK. Olha só, ele já nos trouxe. Como é do Axis, né? Nessa opção ele traz com uma formataçãozinha aqui de tabela diferenciada. Aqui a gente pode mudar o estilo da tabela aqui, tá? Olha só. Legal? Agora vamos fazer o seguinte. Por exemplo, vamos pegar esse nosso primeiro aqui que foi por ponto e vírgula, né? Que tinha um delimitador. Se a gente, no nosso arquivo lá, a gente fizer uma alteração, deixa eu ver qual que é deles aqui. É esse aqui, ó, por ponto e vírgula. Então ele tem aqui, ó, o nome Flávio. Vamos supor que eu fiz uma alteração nesse nome, eu coloquei Flávios e salvei o arquivo. Legal. Não alterou nada a minha planilha. Eu posso vir em dados e clicar em atualizar. Deixa eu ver como está a opção aqui. Ah não, ele está como solicitar nome. Então é isso mesmo que eu queria mostrar, ó. Se eu clicar em atualizar, ele vai perguntar qual é o arquivo que eu quero atualizar, né? Qual a fonte de dados. Bom, eu sei que minha fonte de dados é o ponto e vírgula, né? A gente não alterou a fonte de dados. Vou clicar em importar. Olha só, ele atualizou o Flávios, tá? Como eu pedi para atualizar tudo, ele vai perguntar todas as planilhas. Eu vou cancelar e vou cancelar aí. Ele só atualizou a primeira, tá? Eu pedi para atualizar tudo. Se eu pedir para atualizar só essa daqui, ele vai atualizar só a primeira. Atualizou. Porém, toda vez que eu clicar em atualizar, eu tenho que selecionar o arquivo. Vai ficar, dependendo do caso, fica ruim, porque o arquivo é o mesmo. Se o nome é o mesmo, então eu posso desabilitar essa caixa aqui. A não ser que, por exemplo, se eu recebo um arquivo todo dia com o nome X e a data, no outro dia X e a data do dia, aí é legal ter essa opção para eu ir atualizando. Mas se o arquivo for o mesmo, vou cancelar. A gente pode mudar aqui em propriedades da conexão. A gente pode desmarcar essa opção aqui, ó, solicitar nome do arquivo atualizar. Eu posso deixar marcado também atualizar a cada tantos segundos. Por exemplo, se esse arquivo ficar na rede, por exemplo, da minha empresa, e de tempos em tempos alguém fica atualizando esse arquivo, algum sistema fica atualizando, eu posso deixar minha planilha aberta e a cada 60, cada alguns minutos, né, ou sei lá, que eu informar aqui, ele vai atualizar automático. Então eu vou deixar desmarcado porque não é o nosso caso. E esse atualizar dados ao abrir o arquivo é o seguinte: salvei essa minha planilha.
No dia seguinte, quando eu abrir essa planilha, ele vai atualizar automaticamente pegando os dados do arquivo. Dependendo da situação é interessante, se não, você não vai ter um histórico do que estava antes da planilha. Então eu acho legal você deixar aqui no atualizar mesmo para clicar, porque para você abrir o arquivo, viu que o arquivo tá do jeito que você quer, alguma coisa assim, se atualiza, mas aí vai de caso para caso. Eu vou desmarcar só o solicitar nome do arquivo e vou dar um OK. Olha só, a hora que clicar, atualizar, pronto, ele atualizou. Como que eu sei que ele atualizou? Vamos lá, vamos abrir a nossa planilha novamente. O Flávio, eu vou mudar para Flavião, por exemplo. Opa. Flavião, e o Roberto para Robert. Pronto, vou salvar, tá? E vou clicar em atualizar. Olha só, ele já atualizou, tá? Isso vale para todas as planilhas e também para a tabela do Axis. Então, galera, essa foi uma explicação um pouco rápida de como funciona a parte de importação de arquivos do Excel. É bem simples e isso é útil demais para quem trabalha com arquivos TXT, também para quem trabalha com formatação de alguns gráficos com base do Axis. Dá para fazer coisa bastante interessante. Então eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas próximas videoaulas. É muito importante para a gente isso daí. Compartilhe com os amigos e deixe todas as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos lá nos comentários. Não se esqueçam também de acompanhar as nossas páginas no Facebook e também no nosso blog oficial. Vou deixar o link das duas na descrição do vídeo. Até a próxima e um grande abraço!